Olá, gente boa! Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui muito importante, muito útil para você, né? Para você pessoalmente ou para alguém que você conheça. Nós vamos estar falando aqui da isenção que as pessoas podem ter no imposto de renda se elas têm alguma doença grave. Então, inclusive, um modo como você pode, né, pleitear essa isenção. Então, este assunto é de muita utilidade. Espero que você nos acompanhe até o final e possa se instruir bem dessa informação que nós vamos tratar aqui no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar da isenção do imposto de renda para as pessoas que têm doenças graves. Nós vamos tratar deste assunto com a advogada, né, a doutora Andréa Santiago. Seja bem-vinda aqui, doutora, ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite. Boa noite a todos de casa. Boa noite, professor Daniel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite, de estar presente para falar de um tema tão relevante para a sociedade. Agradecer a generosidade do professor Daniel, sempre muito atencioso conosco. E é uma informação, é um tema de utilidade pública, porque conversava com o professor Daniel, embora seja uma lei antiga, muitos desconhecem desse benefício, uma renda extra, um padrão de vida melhor para a população, né, para as pessoas que estão com a doença grave. Doutora, nós que agradecemos a sua presença aqui, sentimos muito honrado com ela, tá? Muito honrados com ela. E então vamos começar logo, né? O que é essa isenção, né, de imposto de renda para portadores de doenças graves? Então vamos lá, gente, vamos entender o que é a isenção, né? A isenção tributária é um benefício fiscal concedido por uma lei. A lei, ela isenta, ela dispensa algumas pessoas do pagamento do tributo. No caso aqui, do tributo, da tributação sobre o imposto de renda. E quem que teria direito? As pessoas portadoras, né, de doenças graves. Então, nós temos uma lei, a Lei 7.713, que nos orienta, né, quais são as pessoas, quais são as pessoas que são beneficiárias, quais são os requisitos necessários, né, para a concessão da isenção. Pois é, mas essa lei ela faz uma descrição genérica, digamos assim, do tipo de doença, não específica. Quem é que tem autoridade para dizer que a doença que a pessoa tem se enquadra dentro dessa doença grave da lei? Sim, professor, vamos entender um pouquinho. Quando nós falamos de tributos, né, quando a gente fala de direito tributário, nós sempre precisamos ter em mente o princípio da reserva legal. Então, a isenção ela é concedida por uma lei. A lei ela traz para nós um rol taxativo. O que significa isso, professor? Um rol taxativo. Significa que somente aquelas doenças que estão contidas nesse rol é que vão gerar a isenção do imposto de renda. E quem vai me dizer se a pessoa é portadora daquela doença ou não? É o médico, é o profissional da saúde que tem a qualificação para nos dizer a respeito se a pessoa é portadora ou não. Isto é, tem que estar na lei, mas e se está na lei significa que não pode ser decreto, portaria, instrução normativa, tem que ser lei, isto é, um instituto aprovado pelo Congresso Nacional, né, por uma instância legislativa que faz a lei, não é isso, doutora? Isso, certinho. Exatamente. E mesmo estando na lei, precisa ainda de um médico que avalie o caso concreto, a situação da pessoa e diz, ó, você se enquadra ou não nesta doença que está na lei. Eu vou dar um exemplo para o senhor que acontece muito na prática. Uma das doenças que estão nesse rol é a cardiopatia grave. A cardiopatia, a maioria das pessoas às vezes tem uma cardiopatia. De coração, de doença do coração. Isso, algo correlacionado ao coração. Vou dar um exemplo, doença de Chagas. A doença de Chagas, ela pode ocasionar a cardiopatia grave. Mas quem vai nos dizer se essa doença gera uma cardiopatia grave é o médico. Mas pode ser que eu tenha uma cardiopatia e essa cardiopatia não é grave. Então, o profissional habilitado para me falar se é grave ou não, ou se essa é a doença que está na lei, é o médico, é o profissional da saúde. Ah, não basta ter a doença, ela tem que ser grave. Sim, de acordo com o que está escrito lá no texto. Sempre nós vamos ter, professor, uma interpretação restritiva. A isenção, ela é exceção.
Então, não é permitido ao judiciário ampliar a interpretação da lei. Então, nós temos que andar ali conforme foi... Então, o coleguinha, infelizmente, chegou lá no médico e recebeu a triste notícia de que está com a doença grave. Aí ele está com uma triste doença, uma triste notícia, né? Mas, na sequência, ele pode ter uma boa notícia no sentido de ficar livre do imposto de renda. Isso, vai ter direito à isenção. Por quê, professor? Nós sabemos, né, que são doenças que têm alto custo para tratamento. Na maioria das vezes, a pessoa tem que mudar, tem que ter uma qualidade de vida melhor, vai ter gastos com medicamentos. Então, o objetivo da lei aqui é um objetivo social, amparar essas pessoas no momento de doença, para que gere aí um recurso a mais para tratamento. Tá, mas ele recebeu a triste notícia que ele está com uma doença grave. A partir daí ele passa a ter isenção ou depende de algumas ações ainda? Depende de algumas ações, né? Ele precisa primeiro procurar o seu médico, né? O médico que ele faz tratamento, ele vai pedir um laudo médico para ele, que esse médico ele faça um laudo, ateste, informe a doença, o CID da doença, o tratamento que ele está fazendo. CID é o Código Internacional de Doença, identificação de doença. Nós vamos identificar qual a doença que ele tem. Então, tem um código, tem que ter o CID, e nós precisamos também estipular a data do início dessa doença, porque é a partir da data do início da doença é que gera, né, que nós temos o fato gerador da isenção. Então, é a partir desse momento que ele tem direito à isenção do imposto de renda. Então, professor, abre uma possibilidade para ele pedir o retroativo. Então, ele, às vezes, não só vai ser isento dali para frente, mas ele pode pedir por alguns anos, até 5 anos, né, com data limite do início da doença, o retroativo que ele pagou. Então, de posse desse laudo, ele vai procurar um serviço médico oficial. Hoje, esse aqui é muito importante nós explicarmos, professor. A lei, o decreto, ele nos informa que nós precisamos que essa doença grave precisa ser laudada por um serviço médico oficial, seja da União, dos estados, município, Distrito Federal. Então, tem que ter esse laudo médico. E ele vai levar o laudo particular, os exames que ele fez, vai levar para esse outro médico do SUS, para ficar mais simples para o pessoal entender, e o médico do SUS vai fazer um laudo. Lá no site da Receita Federal, nós temos um modelo desse laudo médico, né, com as informações necessárias para facilitar para a população. De posse desses documentos, desses exames, o paciente, né, o contribuinte, ele vai procurar o órgão, né, previdenciário, seja o INSS ou o órgão previdenciário próprio. Então, o INSS, para aqueles que aposentaram, né, trabalharam via carteira de trabalho assinada, o CLT, o seletista, ou o estatutário, que tem um regime próprio, ele vai procurar e vai dar entrada. Em relação ao laudo, professor, é muito importante nós pontuarmos o seguinte: na esfera administrativa, ainda é importante que esse laudo seja emitido pelo SUS. Mas quando nós temos a negativa, né, a negativa administrativa, quando não foi concedida... Administrativa é um requerimento que a gente faz na própria Receita, no site da Receita, tem primeiro como fazer o pedido? Primeiro nós vamos fazer ou no faz órgão previdenciário. Primeiro a gente faz na lá Previdência. Na Previdência, com seja base, no INSS... então, você entendia o procedimento. Sim. O médico particular me dá o veredito, triste notícia de que eu tenho uma doença grave. Aí eu vou no SUS e pego um laudo com base oficial. nesse diagnóstico do médico particular. Aí o médico do SUS faz um laudo dizendo, ó, de fato, os exames comprovam que esse coleguinha aqui está com uma péssima, né, notícia ruim aí, está com a doença grave. Isso. Aí, com base nesse documento, a pessoa vai no site ou numa agência do INSS? Ele vai ter pelo aplicativo. Mas uma coisa que eu ressalto, professor, que é muito importante, ter o auxílio de um profissional qualificado para fazer esse pedido. Pode ser na via administrativa, pode ser tanto um advogado quanto um contador, mas é importante ter um auxílio, professor. Tá. Não é necessário que seja um advogado, mas ele seja auxiliado por um profissional que entenda. Seja especialista na área. Por quê, professor? Porque muitas vezes o médico, vamos supor, ele pode ser que ele falte algum requisito no laudo. Então, o profissional especializado, ele vai estar atento a esses detalhes e vai pedir para corrigir, vai pedir para acrescentar alguma coisa. Então, ele vai no próprio aplicativo do meu INSS e vai fazer esse pedido. Mas é muito importante
o auxílio de um profissional. Ok, eu entendi. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos esclarecer um pouquinho mais essa questão administrativa, como é que você requer administrativamente e se não der certo na esfera administrativa, como é que você pode ir também para o Poder Judiciário, né, por meio de uma ação judicial. Já já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos fazendo aqui um verdadeiro tutorial de como você pode, tendo, né, uma doença grave, poder pleitear junto ao INSS e à Receita Federal a isenção do imposto de renda. Claro que tem que pagar imposto de renda, né? Se a pessoa não paga, ele não vai poder pedir isenção, né? Isso. Óbvio. Tem que estar. É porque uma coisa que é importante a gente ressaltar, professor, essa isenção é somente sobre os proventos da aposentadoria ou da pensão, né? Porque a pensionista também tem direito, e também da previdência privada. Então, se a pessoa tem uma previdência privada, ela faz um resgate, ela recebe o benefício, né, da previdência privada, também sobre esses valores tem a isenção. Nós vamos entrar nesse detalhezinho, mas eu queria voltar ainda ao assunto do bloco anterior sobre a questão da esfera administrativa e esfera judicial. A gente estava falando do pedido inicial na esfera administrativa. Você falou do aplicativo do INSS, né? Então, para entrar administrativamente, precisa de um laudo oficial do SUS, né? Do médico do SUS. Isso, a lei coloca assim, um laudo do serviço médico oficial. E no judicial já não precisaria desse laudo oficial? No judiciário não. Então, primeiramente, nós tentamos de forma administrativa. Então, você entra no aplicativo do meu INSS e lá tem todo um procedimento, é bem simples. O que nós precisamos estar atentos é os documentos que nós estamos juntando, se esse laudo preenche todas as características, todos os requisitos necessários para a concessão do benefício. Então, esse aplicativo do INSS, ele é autoexplicativo, a pessoa entra e é fácil simples, operar. Professor. Tá. É bem simples. Agora, carregar os documentos, é possível também carregar os documentos? Sim, é possível carregar os documentos. Vai carregar lá os exames, carregar os postar laudos. o documento lá. Isso, você transfere do seu celular ou do computador que você está para o aplicativo, porque o aplicativo também pode ser aberto pelo computador. Sim. Então, é uma forma de instruir, digamos assim, né, o que você está pedindo. Instruir com o laudo, com os documentos pessoais e outras coisas mais. Aí, professor, eu queria fazer uma observação, que na via administrativa é sempre mais célere, né? É sempre mais rápido a obtenção dessa isenção. Mas quando nós partimos, quando não dá certo na via administrativa, nós passamos para a via judicial. Já na via judicial, não será mais necessário o laudo médico oficial. Pode ser o laudo feito pelo próprio médico, né? Pelo médico que atendeu de forma particular ou pelo plano de saúde aquela pessoa. Mas antes de ir para a esfera judicial, é preciso ter a negativa do INSS. Ou é da Receita? Quem é que vai deferir o pedido final? Quem vai deferir é o INSS. É o INSS. Aí ele pode, você passa, toda a documentação que você junta passa por uma perícia médica do INSS. Porque é o INSS que paga o benefício. Então ele já paga o benefício... Já faz a retenção, né? Fazendo a retenção ou não do imposto de renda. A primeira na esfera, no INSS, no âmbito do INSS. Se ele indeferir, aí sim nós vamos entrar com uma ação judicial. Um segundo momento na Receita Federal seria no caso da restituição dos valores pagos, né, durante aquele período que a pessoa tinha a doença, mas que ela não fez o requerimento. Porque geralmente a doença começa bem antes da pessoa descobrir, né? Porque ela só descobre que ela está com uma doença grave algum tempo depois. Aí a partir do diagnóstico, professor. O diagnóstico médico que vai dizer, olha, o cara está aí com uma doença, um câncer de já há 3 anos. Vou dar um exemplo para o senhor. Fez um exame, fez uma biópsia, detectou que ele tem um câncer. A partir daquela data do exame, é que nós vamos ter ali da data do exame. Do diagnóstico, na hora que diagnostica, né? Aí nós vamos ter a isenção, o deferimento da isenção. E uma coisa que é muito importante... Não é possível especular assim, ou perguntar para o médico, doutor, tudo bem, Deus me livre, né? Mas digamos que... Pergunta, eu estou com câncer, mas estou com câncer desde quando? Aí o médico fala, já tem uns 3 anos que você está, isso não vale. Não vale, tem que ter documentos. Tem que estar documentado. A partir do momento do exame mesmo que detectou a doença. Nós juntamos, tanto na via administrativa quanto na via judicial, tanto o laudo médico quanto os exames. Então, entre o diagnóstico, fiz o exame, descobri lá que estou com uma doença grave, aí até eu entrar com o pedido, pode ser que passe algum tempo e aí eu posso requerer até aquela data do exame. Pode requerer.
o requerimento é 5 anos, né? 5 anos retroativos, mas tem a data limite da doença, a partir do início da doença. Então, vamos supor que eu fiquei sabendo que eu tinha um câncer em 2023. Só agora que eu decidi, em 2025, ingressar com esse pedido. Então, eu consigo retroagir esses 2 anos. O que é retroagir? Voltar para trás, né? Sim, sim. Receber esses valores que foram pagos lá atrás. Ok. Aí, esse pedido retroativo tem que ser no site da Receita. Isso, na Receita. Não é Aí você precisa de um profissional realmente. Sozinho fica mais complicado para a pessoa fazer. Porque são vários passos. Aí esse profissional tem que ser necessariamente um advogado ou pode ser um advogado, um contador, uma pessoa que entenda do procedimento. Agora, na esfera judicial, só o advogado. Professor, uma questão que eu queria pontuar aqui com o senhor, que é super interessante, é que os ativos, né, mesmo tendo a doença grave, aquela doença que está lá na lei, ele não tem direito à isenção do imposto de renda. Isso já foi alvo de Os ativos é o que não estão aposentados. Que não estão aposentados, tá, mas se o colega é aposentado e ao mesmo tempo tem uma atividade, outra atividade, está na atividade. Ele aposentou por tempo de serviço. Aí ele vai ter a isenção da aposentadoria. Então, ele tem a isenção da aposentadoria, mas não tem relação à renda... Isso. A renda do trabalho, como é que fala? Do trabalho ativo. Do trabalho ativo. Aí seria uma questão que poderia ser deferido ou indeferido. Né? Daí ele já levaria uma discussão jurisprudencial, uma discussão lá no judiciário. Caberia uma ação judicial, então? Sim, uma ação judicial para fazer um pedido. Vamos explicar aqui. Então, a doutora Andréa Santiago, está dizendo que você que é aposentado, mas trabalha, tem um emprego e trabalha, continua na ativa, então recebe a aposentadoria e o seu salário, há a possibilidade de você pleitear em juízo, talvez ganhe. Né? Porque nós vamos lembrar sempre daquela interpretação, a interpretação restritiva. Ela não é uma interpretação expansiva. Então o risco de perder é grande. Pode. Sim, pode, mas não, assim, a gente não pode falar que não seria deferido, né? Seria uma situação que ainda não teve um pronunciamento dos nossos tribunais superiores. Não tem jurisprudência sobre isso. Isso. Ah, tá. Existe diferença entre doença grave e incapacidade? Professor, o que dá direito à isenção do imposto de renda são aquelas doenças que a lei considerou como grave. Então, eu vou dar um exemplo para o senhor. A nefropatia grave, que são doenças aonde? Que acometem o rim. A hepatopatia grave, que vai acometer o fígado. O HIV, a AIDS, né, são doenças que geram a isenção do imposto de renda. Cardiopatia grave, que nós falamos. O Parkinson. A moléstia profissional, quando eu estou trabalhando e eu adquiro, né, alguma doença em virtude do meu trabalho e eu venho aposentar, quando eu aposento, eu vou ter direito a essa isenção. O rol é imenso, mas somente será contemplado com a isenção aquelas doenças que estão expressamente descritas na lei do imposto de renda. Na lei de 7.713, sim. 7.713. Isso. Tá. Doutora, eu vou voltar nessa questão. Vamos imaginar, a senhora é advogada, tem escritório e tal. Aí chega lá um colega que está na ativa, trabalhando, tendo uma remuneração nativa e ao mesmo tempo é aposentado por tempo de serviço. Está cheio de gente aqui na cidade nessa situação. Se essa pessoa chegar e falar, olha, eu tenho aposentadoria e já tem lá a isenção do meu imposto de renda, porque eu tenho uma doença grave e queria ter isenção também na parte ativa. E queria que a senhora entrasse com a ação na justiça. A senhora recomendaria entrar com essa ação na justiça ou desaconselharia? Eu sempre falo assim, que tem uma parte que cabe ao cliente decidir. A gente explica, né, os caminhos existentes. Essa questão dos ativos já foi motivo de decisões, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no nosso Supremo Tribunal Federal. E uma das frases que ficou gravadas aqui para mim, quando eles julgaram, né, esse tema, esse questionamento, as palavras que a lei utiliza. Então, a lei, ela utiliza proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Então, se nós pegarmos os princípios aí do direito tributário, que é o princípio da previsão legal, da interpretação restritiva, se a gente pegar ao pé da letra, ele não teria direito a essa isenção. Mas podemos ingressar para ir subindo, né, esse tema subir nos tribunais, a gente ter a provocação
nos tribunais superiores? Poderia. Mas lá a lei é bem clara. Proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. Então, são esses. Lá não fala salários, né? Então, fala esses termos. Então, se a gente for por essa interpretação restritiva, eu não vejo viabilidade. Agora, se a pessoa quiser, não, eu quero tentar. Nada, pra gente, né, o céu é o limite. A gente não, acho que a função do advogado hoje, ela é essa, né, participar ativamente na interpretação, na construção da nossa jurisprudência, e também da lei. Tá? Ok, olha, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos ver também sobre documentação necessária, quais documentos são necessários para que você possa pleitear esse benefício. Já voltamos. Olá, gente boa, estamos falando de imposto de renda, mas não é da isenção que todo mundo tem agora, né? A partir do ano que vem, todo mundo vai ter isenção, todo mundo que ganha até R$5.000 vai ter isenção de 100%, e até 7.500 vai também ter um desconto aí progressivo na tabela do imposto de renda, né? Um desconto maior, digamos assim, na contribuição do imposto de renda, de 5.001 até 7.000 e pouco. Mas não estamos falando disso não, nós estamos falando de isenção para os coleguinhas aí que têm doenças graves, né? Então, a gente está aqui falando, né, que tem direito à isenção do imposto de renda, essas pessoas, e como elas podem fazer para obter este benefício junto ao INSS e junto à Receita Federal. Estamos aqui com a doutora Andréa Santiago, que é especialista nisso, né? Ela é também doutora do Núcleo de Prática Jurídica da PUC Goiás, sim, né? Com o maior prazer. Advogada lá, que ensina os estudantes a atuar no Poder Judiciário e nas esferas administrativas também, né? Sim, é uma experiência maravilhosa trabalhar no Núcleo de Prática. Acho que são vivências, né, que a gente adquire só trabalhando com pessoas, né? Com pessoas carentes, né? Pessoas simples. Sim, o núcleo de prática jurídica pode, inclusive, se a pessoa for carente, procurar lá o núcleo, que o núcleo também dá. Eu acho que essa parte da isenção não caberia, professor, porque ela receberia um valor. Quem paga imposto de renda, agora mais ainda, né? Que vai ganhar mais de R$7.000 por mês, né? Sim. Então, não teria jeito, realmente não se enquadraria no público ali do núcleo de prática jurídica, que são pessoas carentes, né? Isso. Ali atua mais na parte de benefícios da Previdência. Tem né? benefício da Previdência, eu atuo na área do direito de família também lá no núcleo. Então, nós atendemos essas pessoas que realmente são carentes, pessoas que não possuem condições de arcar com o pagamento dos honorários de um advogado. Então, parte da minha jornada de trabalho eu executo lá no núcleo de prática, sou muito feliz. Então, muito essa parte de isenção do imposto de renda para pessoas que possuem doenças graves, você faz como advogada particular, então? Sim, isso. Eu atuo no meu escritório. Uhum. Ah, ok. E quais os documentos, doutora, são necessários, além do laudo médico, nós já falamos, né? Que a pessoa tem que ter, providenciar para pleitear essa isenção? Olha, professor, os exames que comprovam, né, a existência, o que nós precisamos deixar bem definido, né? Tanto judicialmente quanto administrativamente. A data de início do diagnóstico, do início da doença, né? A existência dessa doença, então essa existência dessa doença eu comprovo por meio de exames. O laudo médico, esse laudo médico é o profissional adequado, o profissional da saúde, que é o médico, né, que vai falar, que tem, né, o poder para falar, né, se existe ou não a doença. Nesse laudo é importante ter, né, o nome do paciente, a doença, descrever a doença, o tratamento que ele faz, o CID, o nome do médico, o CRM desse médico. E quando a gente fala do laudo médico oficial, nós precisamos também da matrícula, né, desse médico no serviço público, né? Então, é preciso ali que ele vai ser concursado, então ele tem uma matrícula funcional. Então, precisa da Mas isso vai dar tudo no próprio laudo? Isso, tudo no próprio laudo. Os documentos pessoais, o RG, o CPF, o comprovante de endereço e os exames médicos, né? O cartãozinho do SUS não precisa ter? Não, não precisa ter necessariamente. Tem que ter o NIT? Não, não precisa. Não? É só mesmo o laudo, os exames e os documentos pessoais. Ah, ok. Escuta, e a pessoa está com a doença grave, mas aí de repente fez um tratamento e sarou, sei lá, fez um transplante do rim, por exemplo. Sarou, melhorou, e aí? Essa é uma preocupação que eu enfrento muito com os pacientes. Falo, não, mas eu sarei, ou se eu sarar, eu vou perder esse benefício? Não, gente, não perde o benefício. Né? Ah, não? Não perde. Isso já foi, né, discutido lá no STJ.
O STJ já discutiu e já simulou o assunto. E ele fala para nós que não é necessário ter a contemporaneidade dos sintomas da doença, né? Não é necessária a recidiva da doença, ou seja, a pessoa pode estar curada e pleitear o benefício, né? Pleitear ou permanecer com aquele benefício. Então, se ela recupera a saúde, ela não fica isenta do benefício. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, ótimo. Boa notícia aí. Depois de notícia ruim, teve uma notícia boa de conseguir isenção e boa ainda mais de você poder se recuperar e continuar com a isenção, né? Agora, na esfera judicial, como funciona o processo? Nós entramos, né, no âmbito da Justiça Federal, a depender do valor. Pode ser tanto no juizado especial quanto na vara comum, né, federal. Sempre na Justiça Federal, né? Sim, quando for INSS, né? Quando a pessoa for seletista. Agora, quando for, vamos supor, um órgão de previdência estadual, vai ser na esfera estadual. Na esfera estadual. Sim, okay. E municipal também. Isso. Tá. E aí como é que funciona? Porque aí é mais complexo, né? Não basta só esses documentos. Isso. Tem que ter o advogado, tem que ter tem que ter o petição. advogado, os documentos necessários, o ato que concedeu a aposentadoria, né? O ato que eu falo assim, um documento que comprova que você é aposentado. Então, é necessário esses documentos. Vamos supor que no próprio aplicativo do meu INSS tem a carta de concessão do benefício. Então, nós podemos baixar essa carta de concessão. Se for um servidor público, por exemplo, ele vai ter um decreto, vai ter algum documento ali do serviço que comprove que ele é aposentado. Tá, aí vai depender, então, de um processo a esse processo. Como é que funciona esse processo? O INSS vai ser citado para pronunciar também? Sim, a Receita Federal, sim, o INSS. A Justiça vai... Isso, então, isso. Não é um processo célere, é meio demorado. Ele é aí. demorado, é um processo mais demorado. Que vai produzir depender provas, o quê? De 15 dias para o INSS, não, 30 dias para o INSS, 30 dias sempre prazo em dobro, né? Prazo em dobro, porque é ente público. Mas sempre quando nós falamos em judiciário, tudo passa a ser mais moroso, mais demorado. Hoje nós precisamos relembrar que o nosso judiciário, né? Ele tem inúmeras demandas, né? Tem que ter preparo também, né? O pagamento da guia. Isso, pagamento. Se ele não for beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que arcar com o pagamento das custas iniciais. E por que seria se ele tem uma renda superior a 7.500? Professor, o benefício da gratuidade da justiça é muito interessante da gente analisar esse aspecto. Vamos supor, eu ganho R$7.000, mas as minhas despesas, elas constituem ali, vai abarcar mais ou menos a quantidade do que eu recebo. Vamos supor que no fim do mês eu fico aí com R$100, R$200. Então, como que a lei da gratuidade da justiça fala para nós, né? O Código de Processo Civil, lá no artigo 98, ele fala que são isentos, né, das custas e emolumentos processuais, as custas processuais, aqueles, né, que não têm condições de pagar as custas. Então, eu posso ganhar muito e não ter condições de pagar as custas. Certo. Mas, com certeza, para receber esse benefício, para receber a gratuidade da justiça, vai ser algo mais trabalhoso. Eu vou precisar comprovar por A mais B que realmente a minha renda ela está comprometida. Tá, e quais são as rendas que podem ganhar, né, esse benefício aí de isenção? Professor, nós já tivemos esse questionamento, né, no judiciário, se seria por renda ou se a gente analisaria caso a caso. Então foi decidido que se analisaria caso a caso. Então é individual, né, é uma interpretação individual. Então eu vou lá comprovar, por exemplo, eu ganho 7.000, mas eu pago R$1.500, por exemplo, de uma escola, eu tenho 2 filhos, então se eu já pagar 2 escolas de R$1.500, já foi R$3.000. Então eu pago água, luz, telefone, então eu vou ter que comprovar todas essas despesas e demonstrar para o juiz que no final do mês eu não tenho um valor suficiente para pagar as custas, que se eu for pagar, eu vou comprometer com a minha própria subsistência e com a subsistência da minha família. Tá, mas agora, em relação à isenção do imposto, quais proventos, rendas que a pessoa tem que poderia ter essa dedução ou essa isenção do imposto? Digamos, a senhora falou, aposentadoria. Aposentadoria. Sim, mas a pessoa pode, você falou também da previdência. Da previdência privada. Previdência privada. Previdência privada. E se ele recebe uma pensão, sei lá, uma pensão do marido? Aí vamos lá. A pensionista, ela tem direito também à isenção, mas a doença grave tem que ser dela e não do falecido. Então vamos supor, ela ficou viúva, sim, vai receber a pensão por morte daquela pessoa e se ela tiver a doença grave, ela terá direito à isenção.
Então ela vai ter, além da pensão que ela vai receber do ex-marido, que faleceu, do finado marido, ela vai, sobre e essa vai receber pensão, da aposentadoria dela. é assim, sobre E da a pensão previdência que ela privada. recebe do ex-marido, do falecido, ela vai ter a isenção do imposto de renda. E se ela for aposentada, ela Vai ter da terá a aposentadoria. isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria dela. E além disso, receber uma aposentadoria, Vou dar um exemplo aqui aposentadoria para o privada, senhor. como é que Vamos fala? supor, vou dar um exemplo aqui para o senhor. Se ela recebe uma renda, tem uma renda de aluguel. Essa renda de aluguel, ela está inclusa? Não, Não ela tá. não está inclusa. A lei é clara, sempre nós vamos ter em mente. A interpretação, ela é restrita. Então, é só sobre os proventos. Tá ok. Então, daqui a pouquinho a gente volta e vamos ver se além dessas doenças que a gente falou aqui, existem outras doenças que nós nem cogitamos aqui ainda, mas vamos cogitar no próximo bloco, se elas também podem ser contempladas com essa isenção do imposto de renda, tá bom? Daqui a pouquinho, já já. De volta com o Papo Dinâmico, falando hoje sobre isenção do imposto de renda para quem tem doenças graves. Estamos aqui com a doutora Andréa Santiago, advogada, né, que está especialista nesta área, explicando aqui para nós um verdadeiro tutorial, né, doutora? Como uma pessoa proceder para se usufruir do benefício, né? Isso. Então, a gente falou aí de algumas doenças do rim, doenças do pulmão, do coração, do fígado, né? Não falamos do pulmão, não. O pulmão também? Pulmão não. Pulmão não dá direito, não? Olha, uma doença, professor, que dá a isenção, que ela permite, né, uma extensão, é a alienação mental. Então, se a pessoa sofre de uma alienação mental, ela tem direito à isenção. Então, vamos supor que ela está com depressão, e essa depressão ocasione uma alienação mental nela, ela terá direito à isenção. Né? Mas sim, aí quem diagnostica tem que ser o médico, psiquiatra, psicólogo não pode. Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma doença que leva a essa alienação mental. Aí, nesse caso, quando ela tem alienação mental, também é necessário proceder com a curatela, né? Porque ela, por si só, não consegue pleitear. Então, sim, o curador pode fazer esse pleito, né? Na via administrativa. O diabetes também? Né? Não, professor, eu brinco, a minha irmã é médica, ela fala, se fosse permitido diabetes, a maioria das pessoas iriam ter, né? Então, infelizmente, mas é uma doença que a gente fala que é muito grave, a diabetes, ela não está contemplada na lei, mas eu vou dar um outro exemplo para o senhor. A diabetes, nós sabemos que ela afeta os rins, né? Então, se ela causa uma nefropatia grave, a pessoa terá direito à isenção. Então, por isso que eu falo que é importante a figura do profissional, porque ele vai fazer essa análise. Então, a diabetes em si, ela não gera. Mas outro detalhe da diabetes, a diabetes gera o quê? Ela atinge os olhos. Então, se ela causar cegueira, a cegueira está contemplada no rol da Lei 7.713. Então, se causa cegueira, aí a cegueira está contemplada nesse rol. Agora, muito interessante é que a surdez, por exemplo, é uma doença que não está contemplada no rol, não está prevista nesse rol. Falando novamente, esse rol ele é taxativo. O que significa, gente, ser taxativo? O rol é a lista, né? A lista que está na lei. É o nome das doenças, né? Sim, agora essa lista que está na lei 7.713. 713 de que ano mesmo? É de 88. De 88, é a lei do imposto de renda, não é isso? Isso. Essa lista, ela pode ser aumentada ou reduzida ou ela é fixa e pronto? Pode, professor. Acho que pode ser tanto aumentada quanto reduzida, mas depende de quê, gente? Da lei, sempre. Nós vamos precisar de uma lei que institua novas doenças. E assim foi, né, no decurso do tempo. Essa lista ela veio aumentando. Né? Então, no início não eram todas as doenças que eram contempladas. No decorrer do tempo a gente foi observando a necessidade de colocar novas doenças. Então, de repente, hoje uma doença que não consta pode vir a constar se a lei for revisada, né? Sim, se ela for revisada. E sempre por meio de lei. Por meio de lei, sempre. Certo. Tá, a legislação atual, na opinião da senhora, é suficiente ou ainda existem falhas? Olha, professor, o que eu observo na minha prática, no dia a dia? Qual que é a falha? A falha maior é quando eu vejo que uma pessoa ela realmente tem a doença, ela realmente tem os documentos, e quando ela vai para a via administrativa, às vezes por um detalhe bobo, ela tem o seu pedido indeferido, né? Então, para mim, isso é uma falha. Claro que existem outras doenças, como o senhor bem colocou, e a diabetes, né? Que muita gente tem diabetes, e a diabetes é uma doença silenciosa,
e pelo meu curto conhecimento, mas que ela é muito agressiva em alguns casos. Então, talvez seria a possibilidade de contemplar novas doenças, né? E nós estamos vendo aí muitas doenças que estão surgindo ao longo do tempo, né? Então, nós estamos passando por um momento aí de novidades, né, no nosso mundo, a pandemia, né? Quem imaginava que a pandemia iria existir, né? Então, com certeza, essas novas doenças que vão existir precisam, né, estar abraçadas, porque a lei ela tem uma finalidade social, né? Ela vem justamente auxiliar as pessoas no tratamento dessas doenças, porque as doenças custam, né? Elas têm custo para se tratar, remédios são muito caros. Então, a diabetes, voltando aqui no exemplo dela, os medicamentos são caríssimos, né? Nós temos medicamentos que são concedidos pelo SUS, mas nem sempre serão suficientes para o tratamento da doença e são muito caros. Daí essa economia que a pessoa faz ao obter a isenção do imposto de renda, faz muita diferença na vida da pessoa? Professor, se nós formos pegar o retroativo, sim, nós vamos ter uma diferença boa, né? Então, se a gente pegar, vamos supor que a pessoa esperou 5 anos, né, para fazer o requerimento. Se a gente pegar os 5 anos para trás, a depender do salário da pessoa, dá uma diferença considerável, que a pessoa pode, às vezes, reformar uma casa, comprar um carro, né? O regime geral, geralmente, paga o quê? 7 mil e pouco, o teto do regime geral é 7.800 por aí, não é? O que não é muita coisa. E hoje, com a isenção, a partir de janeiro, de até 7 mil... Aí já vai diminuir. Praticamente, dos 5 mil aos 7 mil, a pessoa vai pagar pouco, aí já vai né? diminuir. Mas tem muita gente que aposenta com um salário muito maior, principalmente funcionário público, né? O funcionário público, né, que a renda vai ser muito maior, o retroativo dele vai ser muito maior. E a gente pensar também para o futuro, que ele deixa de pagar aquele imposto de renda. Vamos supor que seja lá os seus 200, 300 reais, mas hoje é um lanche, né? Um almoço em família, é um valor que ele poderia estar ali também para a área do lazer dele também, de conviver, que eu acho que uma parte importante de quem tem uma doença grave, penso eu, né, é aproveitar o máximo possível que a vida tem para oferecer. E essa questão do lazer, o convívio com os familiares, eu acho que é super importante. Uma viagem, né, ajudar no pagamento aí de uma prestação de uma viagem. Mas se a pessoa está com uma doença grave, ela vai viajar? Mas ela pode ter saudável, né? Pode ter mesmo? Ela pode ter recuperado a saúde, né? Ah, sim. Ela teve com um certeza. câncer, ela fez um tratamento e hoje ela tem condições, né, de viajar. Agora, realmente, tem algumas doenças, professor, que ela não tem como mais aproveitar, né? Vou dar um exemplo para o senhor, por exemplo, a alienação mental, né? A alienação mental, em alguns estágios mais graves, infelizmente, ela vai ser para custeio ali mesmo de medicamentos, né? Mas tem doenças que você consegue a cura. Esses tempos atrás, eu atendi uma pessoa que teve hanseníase. A hanseníase também está inclusa no rol e ela estava totalmente recuperada. Ela tem, né, os gastos ali com medicamentos, toda uma questão. A AIDS também, a pessoa tem a AIDS, pode ter o benefício e mesmo assim tem uma vida hoje mais normal. Isso, né? Pode ter uma vida mais normal. Então seria para isso, né? Para da própria pessoa, né? Do bem-estar dela, né? Qual a esfera judicial que é mais sensível ao atendimento dessa solicitação? A estadual ou a federal? O senhor fala como? Para solicitar, porque você falou que pode o funcionário federal, público, estadual, municipal, pleiteia no Estado. Pode pleitear no do Estado. regime geral e do regime especial Isso, da União, Justiça na Federal. federal. A Justiça Federal é mais... geralmente é mais procurado. Mais procurado e atende mais rápido ou resiste tanto quanto a outra? Aí você me apertou, professor. Hoje eu falo assim, a gente falar em celeridade, quando nós falamos de poder judiciário é muito difícil. Por isso que nós temos hoje tanto a esfera extrajudicial que vem ganhando cada vez mais força. Por quê? Porque é muito mais célere, professor. Então, se a gente consegue pela via administrativa, é muito bom, porque é rápido. É no máximo aí uns 4 ou 5 meses a pessoa... Aliás, a concessão do benefício é rápida, é uns 60 dias. Agora, se ela quiser receber um retroativo, nós acrescentamos em uns 3, 4 meses. Então, é muito rápido. Por isso que eu falo que nós não podemos desperdiçar essa oportunidade da via administrativa. Se você vai pedir administrativamente, olhe certinho se você está colocando tudo que é necessário, para que não seja indeferido, porque uma vez indeferido, não cabe recurso na esfera administrativa. Aí eu preciso partir para a via judicial. Perfeito, doutor. Eu acho que a senhora falou tudo agora nessa fala final. Vamos tentar, né? Procura um especialista e principalmente na esfera administrativa poder já ganhar, acertar da primeira, né? Acertar de primeira para se beneficiar desse importante benefício. Muito obrigado, acho que ajudou muito, terminamos nosso prazo
Muito obrigado, Obrigada. boa noite. Eu que agradeço, professor. Espero ter contribuído aí para os ouvintes do senhor, para que todos tenham conhecimento. Na minha casa mesmo, a minha mãe é beneficiária dessa isenção e eu vejo o quanto que para ela esse valor, mesmo que às vezes não seja tão amplo, ele é importante, fez uma diferença para ela. Que ótimo. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima. Boa noite.